Na zona de convergência intertropical, ou na prática onde ficamos por vezes dias a pairar sem qualquer tipo de vento, foi permitida à tripulação um mergulho. Foi um dia espetacular. Mergulhar no meio do imenso oceano, com 3.000 metros de profundidade em águas quentes e translúcidas. A tripulação estava em êxtase e foi uma excelente oportunidade para recarregar baterias com energia positiva. Pensámos repetir a façanha no dia seguinte, mas a meteorologia já não permitiu. Há marcos na vida de um marinheiro que são emblemáticos. A travessia do Equador é um desses marcos importantes. Fisicamente, passa-se de um hemisfério para o outro, que representa navegar em sistemas meteorológicos diferentes e correntes oceânicas distintas, mas individualmente ganha-se também um pouco mais de confiança e maturidade náutica. É obrigatória a cerimónia de travessia do Equador, onde o Neptuno surge das profundezas com uma panela cheia de mousse de chocolate diluída em água e misturada com cereais de pequeno almoço. No nosso barco, mesmo bastante adornado, a variação daquele bordo obrigou a todos a uma fila indiana, a ajoelharem-se e a beijarem o bebê. Disse umas curtas, mas importantes palavras sobre cada um, enquanto esfregava a tal mistura divina de mousse de chocolate e cereais por cima das nossas cabeças, elevando-nos ao estatuto de shellbacks. Os anglo-saxónicos chamam aos marinheiros que não atravessaram o Equador de pollywogs e aos que já atravessaram de trusty ou honorable shellbacks, ou então os filhos de Neptuno. A poucos dias da chegada ao Rio de Janeiro, o Charlie, um colega tripulante, surpreendeu-nos oferecendo a todos tatuagens, daquelas que se colam com água. A sensação de alegria vivida foi indescritível. Quem diria que o ato de colar tatuagens infantis em todo lado poderia ser tão divertido? O primeiro sinal de terra na chegada ao continente americano foi o lindo arquipélago de Fernando de Noronha, local onde já tinha estado noutra ocasião. Foi um bom presságio. É um sítio mágico ao qual quero futuramente regressar. Chegámos ao Rio de Janeiro de madrugada com o céu coberto, mas a entrada na Baía de Guanabara, no Rio, não foi por isso menos extraordinária e cheia de significado. Lembrei-me das nossas aulas de história, dos nossos heróis navegadores, séculos de tradição no mar e da famosa frase de dar novos mundos ao mundo. Mais tarde consegui ver o Cristo Redentor que nos esperava de braços abertos e todos os nossos amigos no pontão. Foi indescritível. Após 30 dias no mar, contudo, o melhor prémio de todos para mim foram os rodízios brasileiros e as caipirinhas. No final desta perna, de Londres para o Rio de Janeiro, ficámos em 9º lugar da classificação entre os 12 barcos concorrentes. O resultado da regata deu lugar a algo muito mais profundo e especial, a uma experiência de vida inesquecível. Obviamente que a competição nunca deixou de ser importante, até porque ganhámos o sprint oceânico, que é uma regata dentro da regata. O barco conseguisse fazer as 300 milhas mais rápidas entre duas balizas, ganharia essa mini competição. Apesar dessa conquista, para mim o mais importante foi a aprendizagem que fomos tendo ao longo da viagem. Cresci imenso do ponto de vista de marinheiro. Aprendemos muito em relação a tudo o que se passa a bordo. Fazer uma prova destas equivale a uns 5 ou 6 anos a velejar aos fins de semana. Manobra do barco, dominar sistemas, cozer velas, arranjar cabos, manutenções várias, mas sobretudo a compreender e a ajudar a equipa e o próximo. Fiz amigos para o resto da vida e hoje tenho irmãos e irmãs no Mission Performance. Foi uma experiência que nos colocou a todos ao mesmo nível e que nos deu um banho de humildade extraordinário. Independentemente do nosso passado, dos nossos percursos profissionais, dos recursos financeiros, dos feitos atingidos, dos feitios ou dos méritos, no barco somos todos iguais. A bandeira de Timor foi uma constante. Levei a bandeira de Timor comigo nesta viagem e vesti a bandeira de Timor desde o primeiro dia desta aventura. Não deixei de ser português. Simplesmente quis dar esta prenda a Timor. Agora resta-me uma última pergunta. Quem se quer aventurar comigo numa próxima viagem?